Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Carlos Honorato, você está no canal Carlos Honorato X. Se inscreva e nós vamos comentar um pouquinho sobre Donald Trump. Ele estaria vencendo a guerra tarifária que ele mesmo propôs? Vamos ver. Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se vocês puderem, se inscrevam, indiquem para as pessoas que queiram se inscrever, curtam. A ideia aqui é a gente conversar um pouquinho sobre economia, negócios, finanças, estratégia e vamos continuar repercutindo a questão do Trump e as tarifas, né? Hoje terça-feira, saiu aí uma informação de que o Trump está vencendo a guerra comercial. Eu percebo que os portais de notícia brasileiros, eles acompanham muito o que sai nos portais internacionais. Se você quer ter uma notícia antecipada, olhar isso com um pouquinho enfim, de prioridade, de antecipação, entrando nos portais aí do Financial Times, do New York Times, vocês vão ver informações interessantes, né? E que logo depois vão sair nos portais brasileiros. O que aparentemente está acontecendo é que o Trump está vencendo a guerra comercial. Eu já vou explicar o que é o Trump vencer a guerra comercial. Ele iniciou esse movimento desde o início do ano. É um movimento que a gente ainda não tem clareza de quais são os objetivos centrais. Quando você pega a macroeconomia do ponto de vista mais amplo, você observa que ele está tentando diminuir o déficit americano, o déficit externo, que é quanto que o país tem a diferença entre o que exporta e o que importa. Os Estados Unidos têm um déficit externo gigantesco. E a ideia do Donald Trump é justamente ter um movimento de você revalorizar os produtos produzidos dentro dos Estados Unidos, especialmente em áreas em que você emprega mais gente, você gera mais valor agregado e você tem que competir com outros players globais que conseguiram nos últimos anos se tornarem mais competitivos, né? Então, quando você tem, por exemplo, a questão do aço, né? A gente fala ali do perímetro do cinturão da ferrugem, que é aquela região próxima a Pittsburgh, Cincinnati, ali no meio oeste americano, é uma região em que você teve uma queda muito forte de competitividade. Hoje o aço mais barato do mundo é produzido na China e você competir com o aço chinês é muito difícil. É difícil para um país como o Brasil, que já tem um câmbio desvalorizado, você imagina para os Estados Unidos, que é a reserva de valor do mundo. Então as primeiras impressões de curto prazo indicam que o Trump está vencendo essa guerra. Até porque, surpreendentemente, você tem desde as primeiras manifestações do governo americano lá em abril, você tem Vietnã, Indonésia, China, a China ainda não, né? Mas você tem Vietnã, Indonésia, Japão, União Europeia, que se dobraram às exigências do Trump de uma forma até muito rápida e muito pior do que poderia se pensar, né? Se a gente está achando que o Brasil está demorando para tomar alguma atitude ou está sendo rígido demais na negociação, o que acontece é que você pega, por exemplo, a União Europeia, ela firmou um acordo nesse último domingo e a imprensa europeia, a imprensa da União Europeia, né, dos países da região ali da União Europeia, tem reclamado, tem discutido que o acordo foi muito ruim, né, no sentido da pressão que houve americana para isso. Há um contexto de guerra, há um contexto de mudança geopolítica e dentro dessa dimensão o que acontece é que justamente o Trump conseguiu empurrar a União Europeia para um acordo rápido, né? O Japão também fez um acordo muito rápido, mas todos eles têm um aumento aí de tarifas, né? Todos eles estão pagando cerca de 10 a 15% a mais de tarifas, o que é bastante coisa. O que é muito interessante quando a gente está falando aí de economia global, quando a gente está falando aí de novo equilíbrio global de forças econômicas, né? É muito interessante observar que o avanço dos Estados Unidos cobrando tarifas é algo que não acontecia desde o início do século XX, né? Os Estados Unidos, por incrível que pareça, durante todo o século XIX ali, até o início do século XX,
sempre foi um país extremamente protecionista. Foi isso que deu uma brecha aos Estados Unidos se tornarem aquela potência industrial do final do século XIX, começo do século XX, né? Quer dizer, você tinha um protecionismo muito grande, as tarifas estavam na faixa dos 20% ali na década de 1890, em média, né? E hoje você começa a voltar a um patamar parecido com isso, certo? E é uma discussão econômica muito interessante, porque quando você se despe da questão ideológica, e esse é o grande problema que a gente vive não só no Brasil, mas no mundo como um todo, porque todo mundo vem com uma carga de ideologia. Eu vejo lá no LinkedIn a quantidade de pessoas que dá a sua opinião, mas com o fígado, né? Olhando com uma perspectiva de análise fisiológica do intestino, né? Ah, porque esse governo é ruim, ah, porque o Trump é bom, porque o Trump não presta. E no fundo a gente tem uma visão de uma mudança da forma como a coisa é feita, né? O Trump, a gente vai só ter uma dimensão do que ele vai representar para os Estados Unidos alguns anos depois de que ele sair, mas a gente observa fortemente que é parte de um processo de declínio, né, de uma potência que é a potência norte-americana, os Estados Unidos, e a ascensão da China, que tem tido uma postura extremamente estratégica na condução das negociações com os Estados Unidos. Ela, no momento que a gente está gravando esse vídeo aqui, ela não tomou, ela ainda não tem as tarifas estão suspensas com a China nesse momento, né? Então, o que a gente tem que observar sem essa leitura de fígado é pensar o seguinte, quer dizer, você tem um movimento de força dos Estados Unidos. Eu acredito que em relação ao Brasil, essa questão Bolsonaro, política, é uma excelente desculpa para o Trump apertar mais contra a gente, né? Ele é um negociador que usa todos os argumentos possíveis naquele banco imobiliário que ele escreveu lá, a arte da negociação, não é? E a gente ainda não tem uma clareza do impacto que isso vai ter nos Estados Unidos. Porque a gente vive alguns movimentos, né? A gente tem um ganho de produtividade brutal. Hoje mesmo, gravando aqui dia 29, a Nvidia alcançou o seu maior nível na Bolsa de Nova York. Quer dizer, você tem um processo, e a Nvidia é justamente pelo seu papel dentro da inteligência artificial, ela demonstra que é um segmento, que é um setor, que é uma área que está crescendo e que vai ocupar um espaço e que vai ocupar um espaço de produtividade dentro das empresas e dentro dos negócios. Então, esse conjunto de coisas ainda não deixa muito claro o que vai acontecer, né? Se você seguir a teoria econômica clássica, quando você aumenta tarifas, você vai ter um impacto de inflação dentro do próprio país. Mas são produtos muito diferentes, tecnologias muito diferentes, a gente tem que aguardar um pouco para ver, né? Assim como, numa certa medida, o experimento Argentina também é um experimento muito interessante, que é onde você está colocando em prática políticas e estratégias que são, eu diria, monetaristas puras, que vêm ali da Universidade de Chicago, né, do berço do liberalismo econômico dos anos 70, e aparentemente está funcionando, né? O problema é o barulho, o tumulto, a desinformação que envolve, né, as pessoas que estão lidando com essas observações. Por isso que, na minha perspectiva, a minha sugestão sempre é o quê? A construção de cenários, né? Então, quando você constrói cenários, a gente tem cenários mais positivos, cenários intermediários, cenários negativos, não é? A ideia é que nos próximos dias eu consiga disponibilizar para vocês algumas ideias de cenários, mas quando a gente está olhando no curto prazo, aparentemente há uma vitória do Trump, porque ele conseguiu que os outros cedessem muito rápido. O quanto isso vai impactar positivamente ou negativamente a economia americana ainda está por vir. O que é divertido, né? É no sentido de que quem defende uma posição ideológica, seja contra ou seja a favor, começa a ficar tenso, porque de um lado, né, eu mesmo participei de um programa na semana passada em que me perguntaram se havia a possibilidade dos países se juntarem numa coalizão de comércio contra os Estados Unidos. E isso não aconteceu, isso provavelmente não vai acontecer. Primeiro, por uma razão geopolítica, e segundo, por uma razão de que os países vão olhar para os seus próprios interesses, né? E eu acho que é nesse caminho que o Brasil tem que olhar com muito cuidado. Nós não somos o principal player, nós nem somos a maior razão de desespero e de desgraça dos americanos, né?
Se você acompanhar os grandes órgãos de imprensa internacional, o Brasil é periférico na discussão das tarifas, né? Índia, China, Canadá, México, né? Tem um peso muito maior. E eles estão sofrendo uma pressão muito maior. Há uma estimativa de queda de 1 a 2 pontos percentuais no PIB do Canadá, caso as tarifas que os americanos estão colocando efetivamente entrem na ordem do dia, né? Então é cedo afirmar que o Trump está ganhando, mas é muito interessante observar como isso está caminhando, né? E aí eu acredito que uma firmeza de análise, de estratégia, né? E mesmo que a nossa porcentagem de vendas para o exterior não seja alguma coisa tão relevante, é importante a gente ressaltar que, por exemplo, uma empresa como a Embraer, a venda ao mercado americano é fundamental. Então, se você tiver realmente uma paralisação, um aumento de custo na faixa de 50% das tarifas, o impacto numa empresa como a Embraer é muito grande. Então, o cuidado, o detalhamento, o acompanhamento, a estratégia tem que ser bem formada. E se você é uma pessoa não interessada em ideologia, mas está interessada no resultado, está interessado naquilo que efetivamente a sua empresa e o seu negócio tem que fazer, é melhor prestar atenção não nos comentários ideológicos, mas entender essa dinâmica, coletar informações e ter uma decisão muito mais centrada em negócio, em fatos, em dados, do que ficar seguindo a linha de chutar A, B ou C, né? Porque isso é da política, todos que estão envolvidos nessa história são políticos e vão querer se aproveitar disso. E vale de novo aquilo que eu sempre insisto, a necessidade do Brasil fazer a sua lição de casa, especialmente em relação ao gasto público. Muito bem, meu nome é Carlos Honorato, espero que vocês gostem, se inscrevam aqui, sigam no LinkedIn, é um grande prazer estar com vocês, um grande abraço.